Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Processo. Ainda estamos no primeiro tópico da sua apostila. Para que você se oriente, pode abrir lá na sua página 9, que a aula de hoje será sobre regras. Dentro das normas jurídicas, nós temos princípios e temos regras. Então, nós falamos na aula anterior sobre princípios e entramos agora nas regras. Tudo bem? Primeira coisa que nós falaremos hoje é sobre ordem cronológica. Então, tá vendo o reloginho aí no seu slide? Cronológica, ordem pelo tempo. Por que nós estamos falando sobre isso? Imagine uma repartição pública onde tem um calhamaço de documentos, um monte de documentos, aguardando para ser despachados. Porque a vara onde tramita um processo é uma repartição pública. Então pense lá, você chega lá na vara e fala, como é que tá meu processo? Ah, tá na fila, na fila. Quando você tá saindo, entra alguém que conhece o juiz e fala, como é que tá meu processo? O cara fala também, tá na fila, o servidor diz, tá na fila. Aí ele fala, puxa, mas não tem como você dar um jeitinho? E o cara que é muito amigo dele, puxa lá debaixo da fila o papelzinho dele e coloca em cima. Como é que você ia se sentir? Poxa, eu tô esperando essa fila também. Por que ele saiu lá de baixo e agora vai ser decidido primeiro? Quando nós tivemos a digitalização dos processos, a maioria das comarcas hoje trabalha com processo digital, este problema, esse esqueminha de passar na frente um processo do outro, praticamente foi reduzido a zero. Porque digitalizados, os processos só conseguem ser modificados, caminhar dentro da fila, deixando rastro. A tecnologia deixa rastro. Então, se eu sou uma juíza e eu vou puxar um processo para decidir ele antes de outros que chegaram primeiro, lembra que nós estamos falando de ordem cronológica, eu preciso justificar. Por que eu estou pegando esse processo de baixo para decidir? E não o que estava na vez. E não o número 1, 2, 3 da fila. Então, a ordem cronológica determina que o judiciário precisa acompanhar os processos conforme a ordem de chegada dele para a decisão. Chegou um processo pronto para decisão, ele é o primeiro, decida ele primeiro. Aí tem um segundo, primeiro um, depois o segundo. Isso é ordem cronológica. Tem exceções? Tem. Há processos que têm a chamada prioridade. Idoso, pessoas com doenças graves, eles furam a fila, entre aspas. Existe uma fila preferencial, como a fila de banco preferencial. Para gestante, idoso, deficiente, não tem? No judiciário tem uma fila preferencial também. Uma outra situação que fura a ordem cronológica é quando as partes fazem um acordo. Porque é muito simples, as partes já entraram em consenso, o juiz vai só conferir se não burlaram nenhum tipo de regra, se está tudo ok, e vai homologar. É rápido. Então, para homologação de acordo, também, dentro das exceções, você fura a regra da ordem cronológica. Eu deixei para vocês vários exemplos, preferências legais, caso de julgamento de recursos repetitivos, essa questão das prioridades, idoso, deficiente, pessoa com uma doença muito grave, às vezes passando por um tratamento de câncer, tudo isso coloca esse processo na fila preferencial. O caso das homologações de acordo, e tem um tópico que é o primeiro aí do seu slide, que é sentença proferida em audiência. Parece óbvio, porque aconteceu a audiência, uma parte falou, outra parte falou, ouviu o testemunho, ouviu o perito, tudo aconteceu, o juiz ele pode proferir a sentença, dar a decisão na audiência. Imagina se ele não pudesse, ele falasse, não, ó, é que esse processo na fila está mais para baixo, então vamos esperar, depois eu decido. Ele já está na audiência, ele já decide ali, consta em ata. Tá? Então, ordem cronológica é a regra. Tem exceções? Tem várias exceções. Tá? Vamos lá. Próximo tema que nós trataremos hoje ainda. Instauração do processo cabe à parte. O que isso quer dizer? Você está lá no seu dia a dia com um monte de problema na cabeça para resolver,
o inquilino da aula passada que não me pagava, o funcionário que eu acho que vai entrar com uma ação contra a minha empresa, um cheque que eu já apresentei 2 vezes e voltou, não quero ter problema com esse cliente, tô lá, só na minha cabeça. Vocês já conseguiram imaginar passar um juiz, um servidor público e falar: ô, você não quer entrar com processo? Você não tá com algum problema, uma pensão para cobrar, um filho para registrar? Isso acontece? Não, não vai acontecer nunca, por causa do chamado princípio da inércia. O judiciário, ele permanece inerte. Ele não se move, a não ser que você, a parte, inicie o processo através da petição inicial. Ele fica lá paradinho, inerte, aguardando que alguém venha cutucar ele e falar: escuta, eu tenho esse problema aqui, ó, que tá na minha petição inicial. Resolve pra mim. Me ajuda a resolver, porque eu não tô conseguindo sozinho. Então, junto do princípio da inércia, nós, atrelado a ele mesmo, você vai ter que compreender a instauração do processo por iniciativa da parte. É a parte quem vai lá e convoca o judiciário e solicita o auxílio dele, através, nós já vimos isso, da petição inicial. Então, princípio da inércia, iniciativa para o procedimento, iniciativa da causa é sempre da parte. Certo? Nossa próxima regra, nosso próximo tópico a ser estudado hoje é o desenvolvimento do processo por impulso oficial. Todos esses princípios, essas regras, estão atrelados. Pensa comigo. O judiciário está na inércia. Não se mexe. Ele espera que a parte dê um impulso, a parte inicie o procedimento, ela solicite o auxílio. Só que a partir do momento que a parte convocou o judiciário, deu início à jurisdição, ela precisa ficar o tempo todo indo lá, cutucar o judiciário falando: escuta, anda meu processo aí, cita a parte, chama o Ministério Público, manda da mesa do juiz para a mesa do cartório, da mesa do cartório para a mesa do juiz. Precisa? Não, porque há o impulso oficial. A partir do momento que eu tirei o judiciário da inércia, a jurisdição passa a atuar por si. Ela mesma vai fazer com que o processo ande. O juiz diz para o cartório: intime o réu. Chegando a intimação, o oficial de justiça já junta no processo, fala: tá aqui, ó, consegui citar ou não consegui citar. E a parte tá onde? Tá em casa, tá trabalhando, tá no mercado, tá correndo a vida dela. Ela não precisa ficar lá impulsionando o processo o tempo todo. A partir do momento que ela fez a petição inicial, ela vai ser convocada a participar algumas vezes. Convocada a juntar um documento, convocada a participar de uma audiência, convocada a fazer sua defesa, mas todos os outros trâmites acontecem por impulso oficial. O próprio judiciário faz. Certo? Então, na aula de hoje, nós conhecemos a situação estática do judiciário, inerte. Nós conhecemos o dever da parte de dar início, de começar aquele processo, porque é de interesse dela, ninguém vai procurá-la. E nós conhecemos o impulso oficial. A partir do momento que eu tirei o judiciário da inércia, o judiciário faz o processo tramitar. Cita, intima, convoca para audiência, o processo se movimenta independentemente da vontade da parte. Certo? Então, sou a professora Manuele Cola, obrigada mais uma vez pela aula de hoje e até a próxima.